Oi, hoje é dia de unboxing da tag Experiências Literárias, tag Inéditos, edição novembro de 2018. Vamos ver o que chegou dessa vez aqui neste mês. Para quem chegou aqui nesse vídeo meio de paraquedas e estava procurando o unboxing da tag Curadoria, não é o caso aqui, né? Então eu vou deixar o link aqui em cima para você conferir o que veio nesse mês de novembro de 2018, lá da outra caixinha, aquela caixinha que vem coisas mais clássicas. Porque vocês sabem a diferença aqui na tag Inéditos, o que vem mais é best-sellers, aqueles livros que vendem bastante. E também tem aquela temática mais agitada, mais nervosa, por assim dizer, que deixa o leitor agitado, querendo saber como aquela história vai terminar, e ele não para de ler sobre nenhuma hipótese. Profundo o mote da caixinha, né? Bom, caixinha aberta, como vocês estão vendo aqui, e quando ela se abre mesmo totalmente, e temos aqui dentro apenas aqueles 3 itens básicos: o livro da vez, o pôster da vez e também o marcador de página da vez, que eu vou tirar aqui, dispensar a caixinha e vou rapidamente passar a vista para vocês não verem o que tem aqui, porque nós vamos ver primeiro justamente o livro da vez, que é Existo. Olha só que interessante o título desse livro aqui, da Maggie O'Farrell. Nunca ouvi falar dessa autora. Eu sempre acho curioso, né? Porque justamente num projeto que se diz oferecer para a gente livros best-sellers, ou seja, que se vende muito, e na teoria a gente devia estar sabendo, assim, por ouvido, aquele livro lá que está vendendo bastante, puxa, eu quero ler. Não é o caso, geralmente, mas de qualquer forma, sim, são livros que têm um certo interesse mais popular. Aliás, dessa vez é uma edição um pouquinho menor, um pouquinho mais fininha do que o tradicional. Com certeza teremos menos páginas dessa vez. A capa, olha só, temos um coração aqui meio estilizado. E agora que eu reparei também, olha só, deixei passar batido, hein? Tem um subtítulo aqui, este livro, Existo, 17 tropeços na morte. Será que é uma história também thriller, como tem vindo nos últimos meses? Vamos dar uma olhada aqui na quarta capa. E, decepção, não tem sinopse. Vale lembrar, né? A primeira caixa que veio aqui da tag Inéditos, na edição do livro da vez, também, quando eu fui procurar a sinopse na quarta capa, eu descobri que não havia nada, nem frases de efeito, como é o caso aqui dessa vez. Temos 4 frases retiradas de algumas publicações por aí, periódicos, né, geralmente. O'Farrell pega um arco e uma flecha e aponta diretamente para o coração humano, diz o The Times. Ou, por exemplo, de parar o coração, genial, Maggie O'Farrell transformou 17 experiências de quase morte em uma obra-prima literária, disse a Entertainment Weekly. E continuando, este livro de memórias intenso e impiedoso é menos sobre a morte do que sobre o acaso, o risco e a dádiva que é mais um dia. Assim estava escrito na People Magazine. E para finalizar, extraordinário, desconfortável, irresistível, difícil parar de ler, fluente, equilibrado, cheio de detalhes coloridos, sua prosa parece invulnerável, tem o brilho da ficção, disse The Guardian, livro do mês de agosto de 2017. Um pouquinho mais que um ano então fez sucesso esse livro. Tem mais outra aqui, são 5 frases de efeito então. Por último, uma leitura fascinante, diz a Sunday Times. Ok, então vamos abrir o pacotinho. Tirar esse plástico aqui que envolve e descobrir um pouco mais a respeito dessa obra. Talvez, né? Acho que não. No final das contas, não vai ter mais de diferente. Tem um verniz em cima das letras aqui de Existo. Por dentro, temos uma folha de guarda. Não temos uma folha de guarda. Temos a famosa frase: essa edição foi feita pela tag com carinho para seus associados. E temos uma orelha do livro aqui, né? Existo é o espantoso livro de memórias de Maggie O'Farrell sobre as experiências de quase morte que pontuaram e definiram sua vida. Então é um livro realmente bem diferente do que a gente está acostumado aqui. Sempre temos livros mais de ação, thriller, por exemplo, aquele profundo tom de mistério que justamente vai segurando a gente, né? Com a leitura a gente não consegue largar de ler. Eu digo a gente no geral, porque na verdade
Até agora eu ainda não li nenhum dos livros aqui da TagNet. Prometo que no ano que vem, em 2019, eu vou começar a ler mais frequentemente os livros. Enfim, o livro é diferente. E continuando aqui, abrindo, a gente tem um visual bastante interessante aqui. De novo, aquele coração estilizado. Bacana o grafismo aqui desse mês. Temos aqui a indicação que o livro da Maggie O'Farrell foi traduzido pela Adriana Lisboa. E dessa vez temos uma parceria da Tag com a Dublinense, Porto Alegre 2018. Ok. Dedicatória aqui simples aos meus filhos. E temos um sumário aqui dos capítulos. E antes de começar aparece aqui uma frase da Sylvia Plath. Respirei fundo e escutei a velha fanfarronice do meu coração. Existo, existo, existo. Então o título aqui do livro da Farrell, ela tirou de um trechinho de um poema da Sylvia Plath. Aí começa a primeira parte, Pescoço, 1990. Ok, bacana. Aqui temos uma foto da Maggie. Nasceu na Irlanda do Norte em 72. Ok. Publicou 7 romances que venderam mais de 2 milhões de exemplares apenas no Reino Unido, sempre aclamados pela crítica. Existo, existo, existo. Seu livro de memórias autobiográficas foi publicado em mais de 15 países. Ok, confirmadíssimo que realmente é um livro de memórias. E se ele é instigante também, só lendo para a gente descobrir. De qualquer forma, no geral, é bom finalmente ter tido um novo tipo de livro aqui na TagNet, porque meio que estava meio batido, né? Todo mês a mesma coisa. Livro de memórias best-seller também é bacana de saber que existe, né? Vamos continuar aqui agora com o marcador de página. Se eu achar, cadê ele? Perdi? Não, tá aqui dentro do pôster. Tá cá. Vocês já estão vendo aí no detalhe. Segue basicamente a capa do livro. Um pequeno recorte. Título, subtítulo e nome da autora. E atrás temos uma frase. As coisas que não saem conforme o planejado em sua vida são em geral as mais importantes, mais formativas, a longo prazo, do que as que saem. Precisa esperar o inesperado? Aceitá-lo. Não está confirmado aqui quem disse essa frase. Bom, deve ser da própria Maggie O'Farrell, já que o livro é uma autobiografia dela. E para terminar, vamos então ao pôster da vez, que sempre contém algumas informações a mais sobre a história da vez. E sempre traz uma ilustração diferenciada, olha só, e bem simples. Que basicamente uma rosa, um botão de rosa, né, caído sobre as águas, provavelmente do mar, eu acho, né? Estou supondo, não tenho certeza, e espero que esteja em foco aí para vocês. O meu folheto é um pouco amassado, ligeiramente amassado. Que pena, mas não chega a estragar a ilustração não. Parece que é uma boa ilustração, uma das poucas que eu me lembro aqui vagamente, que dá até para enquadrar e deixar como um belo de um enfeite na parede, por exemplo. Bacaninha, gostei. Vamos ver quem foi que fez a ilustração dessa vez, né? Porque sempre temos essa característica aqui no folheto, no pôster folheto de informações da TagNet, que eles sempre valorizam bastante quem faz a arte do mês. Até agora eu não achei. Cadê? Pra lá, pra cá, não tem? Poxa, eu tô maluco ou realmente não tem? Parece que não tem mesmo. Não tem. Também não está assinado? Não. Curioso isso. Não colocaram quem foi que fez a arte do mês. Terá sido uma mancada? Vai entender, né? Porque, inclusive, aqui do outro lado da folha, temos uma certa ilustração da Maggie. Ou será que foi a própria Maggie que fez isso aqui? Pode ser, vai ver que foi ela que desenhou. Não dá para saber. Que coisa curiosa. Bom, vamos então um detalhe aqui sobre a história da vez, né? 17 tropeços na morte são os momentos fatais, o medo e a possibilidade da perda que nos aproximam ainda mais da vida. Nesse livro de memórias, prepare-se para o encontro com a finitude e com a fragilidade da existência. Maggie O'Farrell revela as 17 vezes em que encarou a morte, mas sobreviveu para contar sua história. Maggie O'Farrell é conhecida pelas narrativas sofisticadas e pelo realismo emocional. Depois de uma carreira jornalística que a levou a Londres e a Hong Kong, vive com a família em Burley, blá blá blá. Enfim, é isso. Dessa vez tivemos novidades boas e também um detalhezinho negativo, digamos assim. E vamos agora àquela avaliaçãozinha geral do kit do mês. Para começar, um grande acerto aqui no visual do livro, essa opção em colocar esse verde musgo, um verde forte, chamativo. Sempre vale lembrar, né? Se a ideia aqui é vender um livro best-seller, o leitor tem que ser fisgado sob todas as formas. Inclusive, se ele está passando ao lado do livro e vê esse verde chamativo, ele se sente atraído, quer pegar o livro na mão, dá uma olhada na história e continuar a leitura.
Outra boa sacada também é que colocaram para uma história que se diz autobiográfica um coração na capa, um coração estilizado. Boa sacada. Já para o marcador de página, está tendo um padrão aqui que está acontecendo nos últimos meses na tag Nexus. Sempre estão fazendo um recorte vertical da capa e não colocando nenhum outro elemento interessante aqui. É uma pena, podiam mudar isso. Uma coisa boa é que a frase escolhida é mais interessante. Em alguns meses já aconteceu de ter uma frase boba, bem irrelevante, ou então nem colocar quem foi que fez, quem foi que disse, proferiu a frase. No caso aqui também não está denominado quem foi que disse a frase, mas a gente pode supor que é a própria autora, a Meg O'Farrell. Agora uma coisa diferente nesse mês que eu não curti foi que, talvez tenha sido apenas um esquecimento do pessoal, uma mancadinha mesmo, né? É que o ilustrador desse mês não foi nominado. Quem foi que fez essa ilustração diferente? Porque também é uma característica aqui da tag Nexus. Temos um projeto gráfico que não acompanha o pôster, tanto a arte exclusiva quanto o outro lado que é a arte informativa. Isso é sempre bom, né? A gente ter duas vertentes de uma mesma história. No caso aqui, não colocaram quem foi que fez a ilustração. Por que fizeram isso? Foi uma mancada? Foi um furo? O que foi? Foi de propósito? Ou, como eu supus, né? Será que foi a própria Meg O'Farrell que fez aquela ilustração ali daquela florzinha sobre as águas? Talvez tenha sido ela que fez inclusive a ilustração aqui da um autorretrato. Será que foi ela? Não sei. Talvez tenha uma informação disso em algum lugar do folheto e eu não pude perceber esse corre-corre aqui de fazer o unboxing. Enfim, vou bolar fora. Fazer o quê? Portanto, para esse kit aqui de novembro de 1918 da tag Inéditos, eu atribuo uma nota intermediária. Gostei de algumas coisas, não gostei de outras, então vai 4 asteriscos. E é isso. Agora só resta esperar o próximo mês com a derradeira caixinha da tag Inéditos para esse ano de 2018. Mas enquanto o próximo vídeo não chega, se você gostou dessa ideia de comprar essas caixinhas mistérios, tanto a tag Inéditos quanto a outra caixa da tag Experiências Literárias, a tag Curadoria, vou deixar aqui na tela o código de acesso que dá a você um brinde. R$35 para gastar lá na lojinha da tag. Vale lembrar, né? Hoje, segunda-feira, começa a semana Black Friday e lá teremos descontos em torno de 60% nos itens da lojinha. Não sei se é para todos os itens os 60% de desconto. Deve ser talvez, provavelmente para coisas selecionadas. Mas lá você encontra bastante coisa bacana relacionada com literatura, como canecas, chaveiros, moedas, pôsteres, quadros e uma infinidade de coisas, agendas também, bastante coisa bacana. E se você fizer assinatura ou comprar pelo menos o próximo kit do mês de dezembro, usando o meu código, você ganha lá os tais R$35 para consumir na lojinha. Aí você ganha, eu também ganho os mesmos R$35. Com certeza, ou é tag Inéditos ou é tag Curadoria, sempre vai ter um livro interessante para você ler mês a mês. Então, agora eu deixo aqui do lado dicas dos outros unboxings que eu fiz ao longo do ano da tag Inéditos. E até mês que vem. Tchau!